Amém. Amém. Shalom, irmãos. Vocês podem se assentar. Bom, shalom, irmãos. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Ontem nós tivemos a nossa escola bíblica, né? E foi muito gostoso o tempo que nós tivemos aqui. Nós pudemos discutir bastante a palavra. Teve até uns momentos em que as pessoas participaram bastante, né? Uns temas meio polêmicos, mas foi muito gostoso. E eu já tinha uma pregação, já tinha mais ou menos a pregação da semana passada, né? Semana passada era eu na escala, mas por conta do Covid, o pastor me substituiu e hoje eu vou substituí-los por ocasião aí da ausência deles que estão no velório do apóstolo. Eu li um texto com os irmãos ontem, eu já tinha preparado mais ou menos o esboço da pregação, mas eu incluí um texto extra que a gente discutiu bastante ontem. Nós discutimos algumas cartas bíblicas, né, algumas cartas do Novo Testamento, e a gente leu o texto de Tiago 2. Vamos ler juntos o texto de Tiago 2, depois nós vamos para Gálatas, e aí vamos ficar no livro de Gálatas, tá? Então vamos ler Tiago, depois vocês podem já abrir a Bíblia de vocês no livro de Gálatas. Eu estou usando aqui a versão da NVI, se a irmã quiser selecionar a versão para pôr na tela. Aqui, irmãos, dentre vários temas que Tiago estava discutindo ali, um tema bastante central, bastante discutido, inclusive, do livro de Tiago, foi a questão da fé e obras. E ele estava ali discutindo e falando assim, a partir do versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisa de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimentem-se, até se satisfazer, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim, a fé também por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aqui ele está dando uma exortação, irmãos, porque havia ali uma cultura, havia ali uma linha de pensamento que estava dizendo mais ou menos assim que se você crê em Jesus, se você crê em Deus, recebe Ele como Senhor e Salvador, você não precisa fazer mais nada na sua vida. Você não precisa modificar a sua vida. Você pode continuar vivendo do jeito que está, você pode continuar fazendo várias coisas com o seu corpo, e que não tem problema. O que importa é o Espírito, e o que importa é ter a fé. Se você tem fé, você crê que Deus existe, que Ele te salvou, é o suficiente. Você não precisa ter mais obras, né? E o que ele estava tentando dizer aqui não é que nós somos salvos pelas obras, né? Nós não podemos só fazer obras e sermos salvos por meio das nossas boas ações. Nós temos que ter fé. Só que as obras, elas manifestam a transformação que aconteceu por meio da fé. Então, o percurso nós cremos no Senhor Jesus Cristo, conhecemos Ele, o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores e que precisamos de redenção, precisamos de um Salvador. Cristo é o Salvador, nós reconhecemos isso nele e nós recebemos o sacrifício dele na cruz, né? Nós deveríamos morrer, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas Cristo morreu em nosso lugar, para que possamos ter vida com Ele, né? Então, se você crê nisso, ótimo, é um primeiro passo, né? É o primeiro passo da caminhada com Cristo. Mas, se você entende que você era pecador, que você era miserável, e você só tem vida porque Cristo te salvou, essa verdade deve transformar o seu coração, deve transformar a gente em pessoas mais gratas, pessoas mais bondosas, pessoas que, recebendo tamanho amor de Jesus, têm que manifestar esse amor. Não adianta a gente achar que
aceitamos Jesus e vamos continuar na mesma vida de obras ruins, né? Não, como eu disse, não é fazer o bem que vai nos salvar. Jesus nos salvou. É que fazer o bem é a consequência de sermos salvos. É a consequência e a demonstração de que o nosso coração mudou de verdade, né? É disso que ele está falando aqui. Que uma fé apenas dita pela boca, mas sem manifestações na sua questão prática, sem demonstrações de transformação, na verdade, ela é uma fé mentirosa. Você diz que acredita em Deus, mas se você não manifesta por boas obras a mudança que aconteceu em você, é porque você está se enganando e tentando enganar o mundo, dizendo que crê, mas na verdade você não creu de verdade, né? Então a fé sem obras, ela não existe. Ela não é verdadeira. Por isso que ele diz aqui que está morta. Então, o percurso é: somos transformados por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, e isso começa a ser percebido por meio das nossas obras. Amém? Então, não somos salvos pelas obras, mas as obras manifestam o que tem no nosso coração. Se nós fazemos más obras, isso mostra o que está no nosso coração. Se fazemos boas obras, isso mostra que nosso coração está transformado pelo Senhor e hoje está cheio de coisas boas, né? É isso um pouquinho que nós discutimos ontem. Guarda aí essa menção a Tiago e nós vamos para o livro de Gálatas, que é onde a gente vai permanecer mais tempo. Vamos ler vários textos. Eu já vou começar a ler a partir do capítulo 2, mas eu quero só dar um pequeno contexto aqui dos irmãos de Gálatas. O apóstolo Paulo é o autor dessa epístola, e ele direciona aos irmãos que se reuniam numa região da Ásia Menor, a atual Turquia, que era conhecida como Galácia. E aí, qual era a realidade daquele local? Era um local que tinha pouco judaísmo, que tinha poucos israelitas, mas a palavra chegou lá, e essa palavra foi bem recebida por pessoas da região, tidas como pagãs, pessoas que tinham outras visões religiosas, que não eram do judaísmo, e elas se converteram ao cristianismo. Elas não foram judias, se converteram diretamente ao cristianismo, como a maioria de nós, né? Eu não sou de família judia, e eu era o que a palavra denomina como gentil, né? Eu era um pagão, e me converti ao cristianismo diretamente. Então, nós temos bastante semelhança aí com os Gálatas, a maioria dos brasileiros, né? E aí, eles estavam agora enfrentando um fenômeno que estavam vindo pessoas, não sei exatamente se judias ou se judeus que se converteram ao cristianismo, e eles estavam falando: bacana, que legal, vocês se converteram ao cristianismo, agora vocês vão fazer parte da família. Só que para fazer parte dessa família, vocês precisam fazer mais algumas coisinhas. Uma dessas coisinhas, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão, né, que é a retirada da parte do prepúcio, do pênis do homem, é um dos distintivos dos judeus. É uma das práticas que dizem que aquele homem é judeu. Também tem outras práticas, né, guardar a lei, toda a lei nos seus detalhes, as festas religiosas, como o sábado, né? Tem uma série de outras leis religiosas que os judeus precisam cumprir. E é isso que determina que eles são judeus. Ali naquela região, o que caracterizava uma pessoa que era judia do restante? Esses elementos. Então isso faz parte não apenas da religião judaica, mas da cultura também, né? E aí tinham alguns irmãos ali que estavam insistindo aos Gálatas que para eles se tornarem cristãos verdadeiros, eles também tinham que fazer algumas práticas judias. Porque eles entendiam que, como o cristianismo nasceu do judaísmo, ele era uma continuidade do judaísmo, então isso deveria manter as características do judaísmo. Essa era a visão de algumas pessoas aqui. E aí eles chegaram lá na Galácia e estavam pressionando os Gálatas para que eles tivessem alguns elementos aí tidos como judeus. Eu estava ouvindo umas aulas do curso que eu estou fazendo com um pastor chamado Cacau Marx, e aí ele falava, era como se aqueles irmãos
entendessem que, para se tornar cristão, primeiro você tinha que se converter ao judaísmo, para do judaísmo ir para o cristianismo, que tinha que fazer esse caminho, né? E Paulo está aqui alertando aos Gálatas que não, que isso não é necessário, que, na verdade, isso seria não recomendado, que como cristãos que vieram de outras religiões, que vieram de outros povos, outras culturas, eles seriam aceitos como cristãos mediante a fé em Cristo Jesus, que não era necessário nenhum dos preceitos judaicos. Esse é o contexto da carta. Basicamente, é isso que a carta está trabalhando ali, né? É interessante, né? Como a gente vê, ontem a gente discutiu na aula as cartas que não são de Paulo, mas os contextos eram os mesmos, né? Muitos dos elementos que a gente enxerga nas outras cartas, a gente enxerga aqui também na carta que Paulo escreveu. Eu vou ler com os irmãos agora Gálatas 2, a partir do versículo 15 até o 21. Do 15 ao 21. Ele está dizendo assim: nós, judeus de nascimento, porque Paulo era judeu, né? Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Então, aqui ele já está falando isso bem claramente. Não precisa praticar as obras da lei. Não é por meio das obras da lei que nós seremos justificados. Nós somos justificados mediante fé em Cristo. Então, é crer em Cristo, receber a salvação por meio de Cristo, que nos transforma e que nos faz cristãos, que nos faz sermos purificados do nosso pecado. Não é pela muita prática da lei que nós vamos receber essa purificação. É mediante a fé em Cristo. E ele está falando, inclusive, para nós que somos judeus, né? Nós que também cremos em Cristo, sabemos que a salvação é pela fé. Continuando no 17, se, porém, procurando ser justificados em Cristo, formos, por isso, tidos por pecadores, então, Cristo é ministro do pecado? De modo algum. Né? Por quê? Aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam pregando que tinha que praticar as obras, estavam dizendo que uma pessoa que se converte ao cristianismo, mas não pratica as obras da lei, não é completo. Ele ainda estaria em pecado. Ele estaria pecando. Bacana, segue Jesus, mas se não praticar as obras da lei, ele estaria pecando. Seria um pecado não praticar essas obras. E aí ele falou, bom, então, se Cristo disse que nós temos que crer nele para ser justificados. Se não executamos as leis, continuamos pecadores, então Cristo seria um ministro de pecados. E isso não é verdade. Aquela visão que os irmãos estavam tendo ali, de que tinha que manter as obras da lei, tornariam a salvação por meio da fé em Cristo incompleta. E a pessoa permaneceria pecadora, a não ser que praticasse as obras da lei. Então, Cristo traria o quê? Né? Então, ele está dizendo, não, isso não é verdade, de modo algum. Se reconstruo o que destruí, continuo a mim mesmo um transgressor. E aí vemos no 19, pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Então, esse texto é bem interessante. Os judeus entendiam antes de Cristo que tinham que praticar a lei, e por meio da lei eles seriam justificados. Só que Cristo veio, e como Filho de Deus, e também como homem, ele cumpriu toda a lei. A lei dizia que tinha que sacrificar um cordeiro pelos pecados e o sangue. Cristo se tornou esse cordeiro que morreu em nosso lugar. O cordeiro morria em nosso lugar para nos expiar dos pecados, para nos limpar dos pecados. Cristo se tornou esse cordeiro e morreu para nos limpar. Então, por meio de Cristo, não é que a lei deixa de existir ou a lei fica ruim. A lei não é ruim, a lei é boa. É que a lei foi cumprida em Cristo. Nós não precisamos sacrificar. Nós não precisamos ter marcas no nosso corpo físico, como a circuncisão, de que nós pertencemos àquele povo. Porque Cristo é essa marca em nós. Cristo levou sobre o seu corpo qualquer marca.
né? Cristo sendo judeu, Cristo sendo 100% perfeito e morrendo de forma inocente pelos nossos pecados, ele morreu de uma vez por todas por esses pecados. Não é necessário sacrificar, não é necessário circuncidar, não é necessário cumprir os preceitos. Cristo cumpriu a todos os preceitos, né? E aí ele diz, qual é a nossa posição agora em Cristo? Esse texto é fundamental para entender. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, ele cumpriu em mim toda a lei. Se Cristo agora vive em mim e ele cumpriu a lei, eu me torno, por meio de Cristo, cumpridor da lei, mesmo sem ser circuncidado. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu sou hoje, por meio da fé em Cristo, cumpridor de toda a lei também. Eu já cumpri toda a lei, por meio de Cristo, através de Cristo, né? Então, mas qual é a consequência disso? Eu não viver mais em mim, Cristo viver em mim. Cristo agora habita e vive em mim, por meio de mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? Então, nós devemos viver a vida de Cristo, nós devemos ter Cristo em nós, devemos ser como Cristo. E para nós sermos como Cristo, nós devemos agora manifestar as obras de Cristo. E aí a gente conecta com o que nós lemos em Tiago. Uma vez transformados por Cristo, e não sou eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim, uma vida transformada, um coração transformado, agora ele vai manifestar as obras de Cristo. Se Cristo vive em mim, que obras eu vou praticar? As obras de Cristo. Essas obras que devem ser manifestas agora. Por isso Tiago fala que uma fé sem obras é morta. A fé sem a manifestação das obras não existe. Na verdade, não é fé. Porque se eu tenho fé em Cristo e agora ele vive em mim, eu só posso manifestar as obras de Cristo. Se eu continuo manifestando obras da carne, se eu continuo manifestando coisas do velho homem, quer dizer que Cristo não vive em mim. Então, a minha fé não foi verdadeira, né? Vamos avançar um pouquinho mais agora. Gálatas 4. Desculpa, tem um trechinho de Gálatas 3. 3, 23 e 25. Um pouquinho antes, na verdade, eu quero ler 10. Versículo 10. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então ele está explicando aqui, né? Se então nós vivêssemos debaixo da prática da lei novamente, nós não seríamos totalmente cumpridores da lei, porque somente Cristo pode cumprir toda a lei. Então, tentar viver pela lei é tentar viver de uma forma que eu sei que eu não vou conseguir. É impossível para o ser humano, sozinho, conseguir cumprir todos aqueles preceitos da lei, né? Não é possível. Então, se eu tentar viver pela lei, eu vou me transformar em um transgressor da lei, já que não é possível ser 100% aplicante, observante da lei. A partir do 11 ele continua, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Então, ele está completando aqui o raciocínio. Então, se vocês, irmãos do Gálatas, quiserem voltar a viver pela lei, ou vocês que se converteram ao cristianismo, começarem a tentar viver pela lei, entendam, vocês se transformarão em transgressores da lei, e vocês se farão malditos. E eu não quero isso para vocês. E aí ele avança até o 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, e nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, não estamos mais sujeitos ao tutor. Aí ele apresenta essa alegoria, né, do tutor.
que é muito interessante. O que é um tutor? Naquele contexto, naquela época, assim, um tutor ele era uma espécie de professor, ou um discipulador. Né? Uma família que tinha condições de fazer isso poderia contratar uma pessoa mais experiente, versada no grego, versada nas artes, né? Versada na palavra, para poder ensinar uma criança. Inclusive, isso era feito com, por exemplo, reis. Quando nascia um príncipe, ele era menor de idade, o rei tinha que cuidar de um país. Então, ele não teria necessariamente tempo para ficar treinando o tempo todo o seu filho. Ele contratava um tutor. E esse tutor que cuidava daquela criança até que a criança atingisse a maioridade ou atingisse a idade em que ela seria reconhecida como adulta. Né? Esse tutor ele cuidava dessa pessoa, dessa criança, o tempo todo. Ele cuidava desde manhã até a noite, ele acompanhava os estudos, ele ministrava aulas e ele ensinava também por meio da prática, ele levava para praticar. Ah, vou ensinar você caça, e levava para caçar. Né? Vou te ensinar agora a lei, sentava para estudar a lei. Né? O tutor era uma espécie de professor. Só que esse tutor ele só era necessário enquanto a criança fosse menor de idade. Uma vez que ela se tornasse maior de idade, responsável por si mesma, não precisa mais figura do tutor. Agora ela toma as próprias decisões. E ele estava dizendo aqui que antes nós vivíamos sob a custódia da lei, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Ou seja, até que Cristo viesse, antes de ter a revelação de Cristo, nós não tínhamos revelação da verdade completa. Então foi necessária a lei. A lei era esse tutor, para poder conduzir o povo de Deus até que esse povo atingisse a maioridade em Cristo. Até que chegasse Cristo, revelasse toda a verdade. Em Cristo nós podemos ter o cenário completo da verdade. Então nós não precisamos mais da lei, porque nós acessamos a verdade e somos plenamente capazes de tomar conta da nossa vida agora por meio da fé em Cristo. E aí ele continua essa explicação no capítulo 4. 4, versículo 1. Só ir avançando um pouquinho, estamos ainda no livro de Gálatas. O que digo é que enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha que interessante. O menino é dono de tudo, porque ele é herdeiro, mas ele não pode usar tudo. Ele não pode usufruir de toda a riqueza do pai, ele não pode usufruir da autoridade do pai, ele não pode usufruir da liberdade que o pai tem. O pai, como homem adulto, é totalmente livre. Ele é dono do próprio nariz, então ele pode fazer o que ele quer e arcar com as consequências, claro. Ele é responsável pelas as atitudes. Agora, uma criança, ela não pode ser responsável ainda. Ela precisa de um tutor. Então, embora ele fosse filho do herdeiro, filho do dono, naquele momento ele não tinha diferença nenhuma de um escravo. Por quê? Porque ele não tinha liberdade. Ele só podia fazer o que o tutor permitia. Ah, mas eu quero fazer tal coisa. Você não pode. Mas eu sou dono disso tudo. Mas você não pode, porque hoje eu sou tua autoridade. Então, o tutor tinha autoridade. O tutor, normalmente, era um servo. Era uma pessoa que estava ali em situação de serviço. Então, digamos que ele era menor do que a criança. Porque ele era um servo. Às vezes, um escravo. Né? A criança era filha do dono. Ele era herdeiro de tudo. Mas, naquele momento, na relação de tutoria, aquela criança era submissa à autoridade do tutor. Uma criança, mesmo sendo herdeira, dono de tudo, tinha que se submeter à autoridade do tutor. E aí o que Paulo diz é, naquele momento, ele nada difere de um escravo. Ele não tinha liberdade, no sentido de que ele não tinha liberdade. Ele tinha que se manter dentro dos parâmetros que o tutor manda. Então, dentro da lei, embora o ser humano, criado por Deus à sua imagem e semelhança, seja herdeiro de tudo que Deus criou, naquele período que estávamos sob a tutela da lei, nós éramos escravos da lei. A humanidade seria escrava da lei, porque ela tem que manter dentro daqueles limites. Não tem liberdade total. É escrava da lei. E aí ele começa a usar esse termo, escravo,
que é um termo bastante frequente, um termo bem presente aqui no livro de Gálatas. Vamos continuar no versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Abba é papai, papaizinho, é uma expressão que significa pai, mas de forma carinhosa. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Tá bem claro, né? O Paulo foi bem didático aqui. Ele estava dizendo, você era escravo até que a plenitude do tempo chegasse. E chegou. Chegou o momento de você ser liberto daquela escravidão da lei. Aquela escravidão era necessária. Ela era importante para dar limites para o ser humano, enquanto ele não podia ainda entender o quadro todo. Mas agora a plenitude dos tempos chegou. Cristo veio. E com ele nós somos libertos daquela necessidade de tutoria da lei. Não precisamos mais da lei, porque nós temos Cristo, nós temos a verdade. E fomos adotados como filhos. E como filhos agora somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo de tudo que Deus, nosso Pai, nos dá. Então aqui ele está falando bem num contexto bem judaico, né? Bem para o judeu entender, ou de forma didática para um gentio que se converteu ao cristianismo, que não entendia muito bem essa coisa da lei. Nós, cristãos brasileiros, talvez não entendamos tudo da lei. Mas Paulo está nos explicando aqui, né? Qual era o lugar da lei na criação de Deus. E aí, no versículo 8, ele fala de uma forma um pouquinho diferente. Ele estava falando bem num argumento judaico, da lei. Então, nós entendemos aqui que existia uma escravidão da lei, ok? Então, coloca aí, como se eu estivesse fazendo uma lousa aqui, escravidão pela lei. Uma forma de escravidão que a humanidade estava subjugada. E aí ele apresenta outra, no versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Olha que interessante. Parece que Paulo está trabalhando aqui um outro elemento. Embora tenha bem na sequência da escravidão da lei, ele coloca aqui, vocês eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Você está dizendo, eles não são deuses, é porque as pessoas talvez enxergassem aqueles como deuses. Então, do que ele está falando aqui? Né? Algumas linhas de estudo entendem, eu concordo, de que talvez Paulo aqui estava falando de uma outra escravidão. Lembrando que os Gálatas, os destinatários dessa carta, não eram judeus. Então, aquela sociedade, historicamente, não estava debaixo da lei. Mas aquelas pessoas estavam debaixo de uma outra escravidão, que é a escravidão de outros deuses, que, na verdade, como o texto diz, não são deuses, são falsos deuses. Então, ele está falando aqui, muito provavelmente, de outras visões religiosas. Né? Então, existiam aqueles que eram escravos da lei, e existiam outros que eram escravos de outro conjunto de leis, de outras regras e de outros deuses. Né? Então, muitos de nós, inclusive, a não ser que você tenha já nascido, né, de pais cristãos e desde pequenininho foi ensinado da palavra, eu me converti aos 18, 17, 19, por aí, mais ou menos essa idade. Antes disso, eu estava meio que preso, e o texto diz escravizado, por outras regras. Né? A minha família, minha mãe está aqui de testemunha, né, mãe? A gente passou por tudo, né? Passamos por desde que eu nasci até o período que a gente se converteu, eu passei por umas 3, 4 religiões, cada religião com seu conjunto de regras, com seus conjuntos de leis, o que você pode, o que você não pode, né? Que tentavam guiar a vida da pessoa que era adepta daquela visão religiosa. Toda vida religiosa tem suas leis, tem suas regras. E a pessoa que faz parte daquela cultura está ali sujeita a uma escravidão dentro dessas regras.
A pessoa também não é livre. Ela não experimenta a plena liberdade, né? Então, é isso que está falando aqui, que os Gálatas também eram escravos de outras visões. Então, nós apresentamos aqui a escravidão pela lei, anota aqui na lousa, escravidão pela lei, e uma outra escravidão, que nós também estávamos sujeitos, que é a escravidão a outros deuses, escravidão a outras visões de mundo, né? No versículo 9 ele diz, agora, contudo, conhecendo Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que vocês estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Né? Então ele apresenta aqui claramente a questão da escravidão. Como que vocês agora conheceram a Deus e foram por Ele libertos? Como vocês agora querem dar um passo para trás e voltar a ser escravo daqueles velhos princípios elementares? Né? Então ele está dando esse alerta bem claro aqui. Então nós temos aqui a escravidão pela lei, a escravidão a outros deuses e uma escravidão muito louca, que é o que estava acontecendo justamente em Gálatas, que era pessoas que eram escravas de outras religiões, estavam sendo incentivados, coagidos a se tornarem escravos da lei. Não é isso que a gente apresentou no início do contexto? Que os Gálatas, que tinham se convertido ao cristianismo, estavam sendo pressionados para se tornarem judeus dentro do cristianismo, fazer o que a lei dizia. Então eles estavam trocando a escravidão por outros deuses, não pela liberdade, mas por outra escravidão, se colocando debaixo da lei. Então tinha aquele que era escravo da lei, o escravo de outros deuses, e aqueles que eram escravos de outros deuses estavam se tornando escravos da lei. Olha que saladona. Vocês estão entendendo, gente? Né? Que é um pouco complexo o que estava acontecendo ali. Né? Então, Paulo está apresentando essas 3 modalidades de escravidão, mas ninguém está livre ainda, né? Dessas pessoas que ele está falando. Agora vamos para o livro, ainda em Gálatas, para o capítulo 5. E aí a gente vai ficar no capítulo 5 até o final. Aí ele coloca assim, no versículo 1, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Qualquer uma delas. Não se submeta de novo. Não volte para suas velhas práticas pagãs. Também vocês não se voltem para a lei. Vocês não precisam se tornar cumpridores da lei. Vocês estariam se tornando escravos dela. Então agora, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Avançando mais um pouquinho, no versículo 13, eles estão, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ele está reforçando isso. Contudo, não usem a liberdade para a ocasião à carne. Algumas outras versões colocam, não usem a liberdade de vocês para dar ocasião para a sua natureza pecaminosa, ou não dar vazão à devassidão. E aí tem um outro elemento que a gente entende que estava acontecendo ali também. Tinha gente falando aquilo de, me converti, não preciso praticar essa lei, então agora eu sou livre, então agora eu posso fazer o que eu quiser. E, inclusive, pecados. Porque Cristo me libertou de tudo e agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou verdadeiramente livre. E aí a pessoa estava confundindo, como a gente já ouviu muitas vezes em pregações, liberdade com libertinagem. Ou com... esqueci a palavra. Licenciedade? Não. Licenciosidade. Eu tenho licença para fazer o que eu quiser. Eu sou totalmente livre e agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero pegar fulano. Eu posso, porque eu sou livre. Eu quero falar umas verdades. Vai doer para a pessoa, mas eu posso, porque eu sou livre. Não tem nenhuma amarra. Porque a lei mandava fazer um monte de coisas certinhas. No sábado, então, não pode trabalhar e tem que ser 100% dedicado aos trabalhos do templo e às questões espirituais. Então, eu não preciso mais cumprir o sábado. Então, quer dizer que agora eu vou aproveitar o meu sábado para ficar de boa, para ir na piscina, à noite eu vou para a balada, vou tomar todas, porque isso é que é vida.
E domingo? Domingo eu vou acordar meio-dia, né? Porque eu vou chegar em casa às 8 da manhã, vou acordar meio-dia, vou comer, vou voltar a dormir, porque agora eu sou livre. Usar dessa liberdade para dar vazão à nossa natureza pecaminosa. Era um outro comportamento que estava acontecendo. E aí, isso é um outro jeito de escravidão. Não deixa de ser. Então, nós também temos que reconhecer que nós somos escravos da nossa vontade. Nós somos escravos daquilo que nos dá prazer. Né? Eu nunca esqueço um caso, eu tinha acabado de me converter. Né? Eu me converti, eu estava no começo do 2º ano da faculdade, ou no primeiro ano ainda. Começo do 2º ano da faculdade, eu tinha 18, 19 anos. Me converti. E foi muito interessante porque mudou completamente a minha vida. No meu primeiro ano de faculdade, eu não era um jovem recomendável, eu admito. Né? Não era. Eu ia em todas as festas. De quinta para sexta, eu não dormia em casa, porque as festas tradicionalmente eram de quinta. Nem dormia em casa. Coitada da minha mãe, né? Que ficava toda preocupada em casa. Ela nem está ali para ouvir. Perdão, mãe. Quando ela voltasse, me lembrem de pedir perdão de novo. Né? Porque, coitada, ela ficava agoniada em casa e eu não voltava para casa. Eu voltava só na sexta-feira à noite, porque eu passava a noite numa república qualquer, de algum amigo, às vezes com a mesma roupa ia para a aula da sexta-feira, então eu não era nem um pouco recomendável. Né? Eu era uma pessoa que não conhecia Deus. Quando eu me converti, para a honra e glória do Senhor, a minha vida mudou muito. E o meu testemunho também mudou, graças a Deus. Né? E aí eu estava fazendo uma vez um trabalho em grupo com uma colega, estávamos na biblioteca da faculdade. Essa cena me marcou muito, porque ela foi muito um distintivo meu, sabe? Uma coisa que me diferenciou dali. Um marco da minha conversão, da visibilidade dela. Para mim, pelo menos, foi bem marcante. E aí, por algum motivo, ela estava falando sobre sexo. Estava falando sobre que ela queria namorar, porque ela estava subindo pelas paredes, é a expressão que ela usou. E aí, eu estava quieto na minha, né? E aí ela falou, eu não lembro exatamente como isso aconteceu, mas ela começou a me acusar, falar que nesse daí, que é crente, não faz nada. Eu falei, não faço mesmo. Nunca fiz e só vou fazer depois que casar. Eu falei, esse negócio de religião é uma escravidão, porque a pessoa não pode fazer o que quer, tem desejos e não pode dar vazão aos desejos, isso é uma escravidão. Aí eu olhei para ela e falei, olha, eu estou bem de boa aqui. Quem foi que falou que está morrendo de vontade? Quem foi que falou que está subindo pelas paredes, não está se aguentando? É você que está passando mal aí, porque não consegue fazer o que deseja. Então quem é que é escravo de alguma coisa aqui? Eu estou de boa, eu estou me sentindo plenamente livre. Eu escolho me guardar para minha esposa. Agora você está escrava disso. Você não consegue se controlar, você não consegue pensar em outra coisa. Estamos aqui num grupo de trabalho para fazer um trabalho da faculdade e você não consegue se concentrar no trabalho porque você está com a cabeça naquilo. Quem é que é escravo aqui? Ela ficou assim, tipo, morreu o assunto, né? Vamos fazer o trabalho a partir de agora. Morreu o assunto ali. Aquilo me marcou muito, porque eu era escravo também dos nossos desejos. Mas Cristo também nos chamou para sermos libertos desses desejos pecaminosos, da nossa natureza caída, né? Então, quem está nessa vida de devassidão, ela é escrava disso, escravo dos próprios desejos, ela não consegue se conter. É uma prisão isso, gente. É uma prisão, as pessoas estão presas nesse sistema de pecado. Elas não conseguem, sozinhas, escolher não pecar. Isso se torna uma compulsão. O desejo do coração e da mente ela precisa ser satisfeita e ela põe isso na frente de outras coisas, inclusive, que vão fazer bem para ela. Não é diferente de uma pessoa que é viciada em álcool, uma pessoa que é viciada em drogas. Nós somos viciados em questões, como eu já disse, sexuais. Somos viciados em like. Somos viciados em visibilidade. Queremos postar um negócio por quê? Para abençoar as pessoas? Não, porque a gente quer que ser visto. Nós somos viciados nisso. A nossa sociedade é viciada numa socialização falsa, né? É uma socialização virtual, mas as pessoas não se encontram para conversar mais.
Isso é uma escravidão. Isso está deixando as pessoas doentes. Sempre deixou. Desde a antiguidade. E é isso que ele está falando aqui. Algumas pessoas disseram que foram salvas por Cristo e estão aproveitando, entre aspas, essa desculpa de que foi liberto para poder dizer, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser. E usando a desculpa da liberdade de Cristo para dar vazão aos seus desejos pecaminosos. Né? Vou repetir, porque esse texto é bem importante. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Né? Falamos também ontem da língua. Como é difícil frear a língua. Ah, mas agora eu vou falar também, porque eu sou crente, mas não sou. O que a gente falou ontem? Né? A pessoa diz, eu sou crente, mas não sou trouxa. Também cansei de ouvir, vou falar. Porque eu sou livre no Senhor para falar, inclusive, umas verdades. Aí a pessoa até bate com a pessoa com a Bíblia, às vezes, né? Mas cadê o amor? Ela está usando a liberdade que ela adquiriu em Cristo para dar vazão à ira do seu coração. Ela não quer a bênção da pessoa, ela quer que a pessoa engula umas verdades. Ela não quer abençoar a pessoa. Ela está dando vazão à ira, nossa natureza pecaminosa. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros em amor. Né? Então, o contrário de estar debaixo dessa escravidão é tratar o outro servindo com amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Eu vou voltar nesse texto, eu quero avançar mais um pouquinho para a gente dar continuidade. Aí ele entra na vida pelo Espírito. Eu admito que era esse o texto que eu ia dizer. Agora, essa é a pregação, vou falar sobre esse texto. Tudo o resto, tudo que eu fiz até agora era a introdução. Né? Eu sou conhecido como o rei da introdução, então vamos lá. Mas agora vai ser mais rápido. Uma boa introdução prepara um caminho, né? E aí ele diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito e o Espírito deseja o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, olha essa dualidade, né? Que interessante. Ele coloca nós sermos guiados pelos desejos da carne ou nós sermos guiados pelo Espírito. E isso não dá para ser ao mesmo tempo. Não dá para dizer, sou cristão e continuar usando essa liberdade para dar vazão às obras da carne. Né? As nossas obras têm que ser condizentes com a fé que nós professamos. E aí ele diz, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Porque senão ele não parava, né? Se ele for ficar dizendo tudo que é ruim, que vem da obra da carne, a lista é muito maior. Tenho certeza que vocês também pensaram em algumas coisas. Ah, mas faltou a mentira, por exemplo. Cadê a mentira, né? Mentira também é obra da carne, mas ela está ali, ó. E coisas semelhantes a essas, né? A enganação, a manipulação. Então, veja bem que ele começa falando das questões de moralidade sexual, que acho que na maioria da cabeça do crente fala. Quando começa a pensar em obra da carne, já pensa direto nisso. Mas não é só isso, gente. É também a coisas na relação humana, né? Ó, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo. Isso tudo também é obra da carne. E coisas relacionadas à infidelidade, né? Ó, idolatria, feitiçaria. A pessoa que faz feitiçarias, ela está colocando a sua fé, a sua crença naquilo que ela está fazendo, não em Deus. Ela está pondo aquilo, é um ídolo. É a idolatria também. Ela está pondo a confiança em algo que não é o Senhor, né? Então, tudo isso é a manifestação das obras da carne, que nós temos que fugir disso, né? E muitos parariam aqui e ficariam aqui falando. A gente prega muito sobre pecado, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem dificuldade com algum desses pecados aqui, né?
Certa vez a gente falou, a quem é que não peca? Aí a minha filha levantou a mão. Eu falei, está pecando já agora, né? Porque está mentindo. Né? Todos nós pecamos, irmãos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nossa natureza é pecaminosa. Nós precisamos dessa reconciliação por Cristo. Né? Então, irmãos, faça aí na sua mente a lista de qual desses pecados. Eu vou ler de novo. Qual desses é o que mais você tem dificuldade? Ou os que você tem mais dificuldade? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Pensou? Agora pensa nas estratégias que você utilizou até agora para vencer isso. Que estratégias você lançou mão? Que esforço você fez? Eu fiz o esforço de jejuar durante 40 dias para poder me ver liberto desse pecado. Eu fiz uma corrente de oração, os irmãos me ajudaram, 40 dias de oração forte. Não, nós fizemos aqui, o pastor pôs a mão na cabeça e falou, sai, né? Que obras nós tentamos fazer para nos vermos livres dessas obras da carne? Porque aquele que é nascido de novo, aquele que é cristão e começa a entender a sua caminhada com Cristo, percebe que isso aqui não condiz com o cristianismo. Então isso começa a incomodar a gente. É parte do caminho. Antes de conseguir vencer um pecado, primeiro ele começa a te incomodar. A gente toma conhecimento de que aquele pecado precisa ser cortado. Né? Então eles começam a incomodar a gente. E a gente começa a tentar fazer coisas. Né? Mas muitas vezes, essas coisas, elas são na nossa força. Eu estou tentando cumprir uma lei. A palavra diz que eu não posso adulterar. Então o que eu vou fazer para não adulterar? Às vezes a gente está tentando vencer o pecado na força da lei, na força do nosso braço. E não é dessa forma. Né? É pela fé. E aí ele continua. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer que então quem faz isso não é salvo? Então, calma lá. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E depois disso, nós passamos a caminhar com Cristo. E na nossa caminhada, o Espírito vai nos conduzindo, vai nos convencendo do pecado e vai nos limpando pela água, que é a palavra. Então, é por meio da exposição da palavra, é por meio do estudo da palavra, é por meio das orações guiadas pelo Espírito Santo, nós vamos vencendo esses pecados. O nosso processo de conversão, ele, às vezes, é um processo. Né? Então, não é que se você fez um desses pecados, puxa vida, não me aguentei e fiz. Olha, eu dei vazão para a ira. Eu briguei lá no trabalho, xinguei. Calma lá. Como você está se sentindo com isso? Estou me sentindo péssimo, porque eu errei. Então você vai pedir perdão para a pessoa, você vai pedir perdão para Deus, você vai orar, sim, e vai deixar Deus trabalhar no seu coração. Deixa Ele trabalhar, tenha fé de que Ele vai completar a boa obra que Ele começou. Então não é assim, caí num pecado, pronto, perdi a salvação de imediato e não vou herdar o reino dos céus. A pessoa, ele está dizendo aqui, aqueles que praticam essas coisas não herdarão, por quê? Porque aquele que anda nas obras da carne, ele não está manifestando as boas obras que vêm da fé, essa pessoa não foi salva, na real. Ela ainda precisa de conversão. Se a pessoa anda continuamente, se a prática dela continuamente são essas obras, ela pode dizer, não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Como ele já tinha dito lá, Tiago, né? Muito bem, até o demônio acredita em Deus e treme, estremece. Então só crer, saber da existência de Deus não é suficiente. Nós precisamos crer que Cristo é o Filho unigênito do Pai, que veio sem pecados para a terra, morreu na cruz por nós, e nós precisamos viver essa realidade. Né? Então, se você pecar pontualmente, irmão, se arrependa. Cristo abriu esse caminho de arrependimento para você. Se arrependa, se conserte e continue sua caminhada com Cristo. Você não perde a salvação assim, pum. Senão a gente ia perder todo dia, né? 3 vezes, 5 vezes, 20 vezes. Que farra que ia ser, né?
Não é assim que funciona. Nós estamos numa caminhada, mas nessa caminhada nós precisamos saber quem está nos guiando. É o nosso coração ou é o Senhor Jesus Cristo? E aí ele conclui o texto falando a partir do 22. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando o Tiago fala das obras pela fé, eu entendo que Paulo completa muito bem essa lacuna. De que obras são essas? São o fruto do Espírito. Porque aquele que anda pelo Espírito manifesta o fruto do Espírito, manifesta as características de Cristo. Cristo foi amoroso, Cristo foi alegre, Cristo foi pacificador. Mas ele se irou. Mas a obra dele foi uma obra de paz. Ele não pegou em armas, né? Ele foi paciente. Tá? Ele é paciente comigo até hoje ainda. Espero que continue. Ele é um Deus paciente. Ele é amável, ele é bom, ele é fiel. A palavra diz que ele não é homem para mentir. Ele é fiel até o fim. Ele é manso. Cristo mesmo disse, né? Eu sou manso e humilde de coração. E ele teve domínio próprio. Quando ele orou no Getsemane, ele falou: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele teve domínio próprio. Ele podia muito bem falar: eu não sou dono dessa bagaça. Eu sou Deus. Vai me matar na cruz, coisa nenhuma. Mas ele dominou esse ímpeto humano e foi fiel até a morte de cruz. Então, Cristo manifestou essas obras. E ele disse: eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito da promessa. Então, o Espírito da promessa é Deus em nós hoje. Cristo nos enviou essa terceira pessoa da Santíssima Trindade para nos acompanhar até a sua volta. Ele nos deixou o Espírito Santo, que também é Deus, para nos guiar nas boas obras. Então, aquele que é salvo, aquele que crê em Cristo e foi salvo pela fé, as boas obras acompanham essa pessoa. E aí agora ele vai ser reconhecido como alguém amoroso, alegre, pacificador, paciente, amável, bom, fiel, manso e com domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Judeu nenhum pode dizer que isso está errado. Não, você tem que cumprir a lei. Mas olha o que eu estou fazendo. As boas obras de Cristo são as obras que cumprem a lei. Não é? Cristo, sendo perfeito, cumpriu toda a lei. E na sua perfeição ele manifestou essas obras. Né? A gente leu ontem também que o homem que domina a língua é perfeito, diz a palavra. Domínio próprio aí. Não só domínio próprio, tudo, né? Se você domina a língua, você tem controle do que você fala, você segura a língua quando você deve segurar. Você também consegue usar a língua para manifestar uma palavra de consolo, de suporte, de amor, quando isso é necessário. Né? Tal pessoa seria perfeita. E ele continua no 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha que eu acho muito interessante como ele conclui isso. Ele conclui voltando o olhar para o outro. Então, eu acho isso lindo. E aí a gente volta, como eu disse que eu ia voltar no 13, né? Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Por quê? Porque quem consegue amar o próximo como a si mesmo está manifestando as obras do Espírito. Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo em mim, as minhas obras não são da carne. Mas Cristo vive em mim e eu vivo pelo Espírito, manifestando as obras, o fruto do Espírito. E para que serve o fruto do Espírito? Para cumprir o mandamento, amar uns aos outros. Então, o amor é o maior mandamento. Ele é o mandamento. Olha o que Paulo diz aqui: pois toda a lei se cumpre em um só mandamento:
ame ao seu próximo como a você mesmo. Se você está amando o seu próximo como a você mesmo, você está andando pelo Espírito e as suas obras são condizentes com a sua fé. E as suas obras são o fruto do Espírito. E isso está a serviço do outro. E aí, irmãos, eu acho muito lindo. Eu vou ler de novo 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros. E quando ele diz sirvam uns aos outros, é muito interessante a gente poder estudar as palavras usadas pelos autores. Quando ele usa a palavra sirvam uns aos outros, ele usou um termo grego, que é doulos, que significa escravo. Interessante. Deixa a escravidão da lei, deixa a escravidão aos outros deuses, deixa a escravidão à sua própria vontade, às obras da carne, e se torne escravos uns dos outros. Gente, se isso não é a coisa mais linda que vocês ouviram essa semana, eu não sei o que é. As obras, irmãos, são para servir. Nós, por livre e espontânea vontade, não tão espontânea, conduzidos por Deus, né? A fé, ela parte de Deus. Mas nós escolhemos abandonar a escravidão, aquela lista que a gente colocou, para quê? Para viver a nossa liberdade como a gente quer? Não, para ser escravo um do outro. Eu sou livre, irmãos, para ser seu servo. Eu abdico meu tempo para te servir. Porque é isso que Cristo fez. E é isso que a gente aprende com Ele. Isso é o fruto do Espírito. Como é que a gente vai amar se não tiver quem amar? Não é? O primeiro item do fruto do Espírito é o amor. E como é que eu vou amar? Vou amar a mim mesmo? De forma egoísta? Não é isso que está dizendo. Isso implica necessariamente numa relação com o outro. Então, para manifestar o fruto do Espírito Santo, eu preciso de você. Eu preciso de você para te amar. A alegria. É muito legal como Paulo, no encerramento de algumas epístolas, ele fala: eu gostaria de ser restituído a vocês agora, eu quero voltar para ter contato com vocês, para que a minha alegria seja perfeita, para que a minha alegria seja plena. Irmão, não existe alegria sem o outro. Ah, não, eu fico muito bem sozinho na minha casa. Não, você não fica, você está se enganando. Isso é obra da carne também. Isso é egoísmo, você não quer dar o seu tempo para alguém. Você não quer dedicar tempo para ouvir. A alegria só é plena na comunhão. Na comunhão com Deus e na comunhão com os irmãos. Paz. Para ser pacificador, eu tenho que ter uma situação para apaziguar, não é? Paciência, então, irmãos. Como é que a gente adquire paciência? É sozinho? Ah, não, eu vou montar esse quebra-cabeça sozinho, isso vai treinar a minha paciência. Isso pode até treinar um pouquinho. Mas o que treina a paciência de verdade é um irmão no teu pé. É ou não é? Oh, meu Deus, me dá paciência, porque esse irmão está dificultando o meu lado. É uma oração legítima, viu, gente? Se você tem um irmão que está dificultando o teu lado, ore por justiça, não, ore por paciência. Ore por paciência. Ore por amabilidade. Eu preciso ser amável com meu irmão, mesmo quando ele pisar no meu calo. Porque é aí que eu estou manifestando o fruto do Espírito. É aí que eu estou sendo como Cristo. Irmãos, Cristo morreu por aqueles que cuspiram no seu rosto. Cristo, algumas das suas últimas palavras foram: Deus, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Cristo, na cruz, lá pendurado, olhou para o povo que pendurou ele lá. Em meio à sua dor, ele teve... Se você tivesse para morrer, irmãos, quais seriam as suas últimas palavras? As palavras que Cristo escolheu para serem parte das suas últimas palavras foi: Deus, perdoa-os. Perdoa quem? Aquele que estava matando ele. Cristo é muito amável, ele é muito bom, ele é fiel. Para ser fiel também tem que ser fiel a algo. Eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu tenho que ser fiel ao meu Deus, eu tenho que ser fiel aos meus irmãos, porque quando eu fui ungido presbítero, eu fiz aqui uma confissão de fé, e eu prometi,
diante de toda a comunidade, vocês estavam por testemunha, está gravado, inclusive, agora não dá nem para... Está tudo gravado agora, né? E eu prometi ser fiel aos irmãos. Então, fidelidade também se dá na relação com os outros. Mansidão também. É como eu estava dizendo já, tem muito a ver com paciência, com não se irar, ser tardio em irar-se como Deus é. E ter domínio próprio. Ter domínio próprio é ter que engolir muito sapo também, irmãos. E engolir sapo também faz bem, tá? Deve ter uma vitamina no sapo, alguma coisa. Faz bem. A palavra que a gente leu ontem diz que a ira, segundo o padrão humano, não traz justiça de Deus. Então, na nossa ira, às vezes, a gente mata. Na nossa ira, a gente abre a boca e fala o que não devia, depois se arrepende. E ainda é capaz de olhar e falar, mas também ninguém mandou a pessoa fazer isso. Ela que é culpada do que eu falei. Ela que suscitou a minha ira. O problema é dela agora. Não, não é problema dela. Se a tua palavra matou o teu irmão, o problema é teu. Você que vai prestar conta. Se a tua ira afastou o irmão da igreja, deu mau testemunho da igreja, a culpa é tua. Não é dele. Mas se ele não tivesse feito também... Irmãos, quando um não quer, dois não brigam. Né? Ninguém te obrigou a falar aquilo. A gente precisa aguentar algumas humilhações. Estou trabalhando isso com a minha filha. A gente está trabalhando muito. Inclusive, ontem a gente estava assistindo um desenho e tinha ali a crucificação de Cristo. Ela tem dificuldade com coisas com sangue. Ela saiu correndo. E a gente aproveitou isso para trabalhar. Falou, quer maior humilhação do que aquela, filha? Quer maior humilhação do que passar por morte de cruz? Era a morte mais humilhante, destinada ao pior dos bandidos. E Cristo foi fiel até o fim. Morte de cruz e aguentou toda a humilhação. Mas ele também falou umas verdades lá. Falou nada. O que ele falou na cruz? Perdoa, Deus. Ele não só aguentou a humilhação, como ainda foi amável. Nessa frase de perdoa, Deus, Cristo manifestou todo o fruto do Espírito, todo. Né? Ele foi carregado de amor, essa expressão de Cristo. De alegria. Porque eu tenho certeza, a palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então eu tenho certeza que Cristo fez tudo aquilo e isso gerou alegria no seu coração, mesmo em meio à dor. Foi paz. Porque a obra de Cristo era para trazer paz aos homens. Não é? Foi para trazer paz. A paz igual uma situação de que o homem se colocava em guerra contra Deus. E a obra de Cristo veio para trazer paz para esse relacionamento. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando ele pediu para que o Pai perdoasse aqueles que estavam o crucificando, ele manifestou todo o fruto do Espírito aqui. E nós precisamos uns dos outros, irmãos. Mais um detalhe, por que a gente precisa um do outro? Quem aqui consegue, num dia só, manifestar todos os 9 elementos do fruto do Espírito? Alguém consegue? Mas tem dias que a gente é mais amoroso que no outro dia, vai. Tem dia que a gente está esbanjando amor. Né? Tem dia que a gente está com domínio próprio em dia. A gente freou a língua, mas os pensamentos, se alguém lesse a nossa mente, né? Tem dia que talvez nós estejamos super fiéis. Os judeus tentavam ser muito fiéis à lei. Mas a fidelidade sem amor é vazia. Não é? A fidelidade sem demonstração ativa de amor. Então, às vezes, nós estamos muito fortes num dos elementos aqui, mas tudo, o fruto inteiro, para nós, sem Cristo, é impossível. Só é possível porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, juntos, nós conseguimos. Se eu estou irado, e aí eu estou em casa falando, não, porque fulano, aí minha esposa, cheia de paz, com seu espírito pacificador, olha e fala, veja bem, amor, ó, cuidado com o que você fala. Nossa, como a gente fala isso lá em casa, né, amor? Filha, cuidado com o que você vai falar agora. Você vai se arrepender depois. É uma atitude de pacificador, né? Então, o irmão nos ajuda a cumprir. Eu estou irado, mas minha esposa fala, veja bem o que você vai falar. Opa. Ela usou de uma atitude de pacificação para conter a minha ira, me ajudar a ter domínio próprio, né? Para ser manso.
Então, nós precisamos uns dos outros, irmãos. Por isso que a palavra disse ali no versículo 14, a lei se cumpre num mandamento, ame o seu próximo como você mesmo. Porque se você está amando o próximo como você mesmo, para você fazer isso, você tem que usar os elementos do fruto do Espírito. Para amar o próximo, eu preciso aconselhar. Para amar o próximo, eu preciso ser forte naquilo que ele é fraco. Mas ele é forte naquilo que eu sou fraco. Então, a igreja unida é mais forte. A igreja unida é o corpo de Cristo. A palavra não diz que eu sou o corpo do Cristo, ela me chama de membro, inclusive, não é? Nós somos membros do corpo de Cristo. Juntos nós somos corpo de Cristo. Juntos nós podemos manifestar o fruto do Espírito na sua integridade, porque juntos somos o corpo de Cristo. Amém? Então, essa era a palavra que eu quis ministrar aos irmãos. Gostaria que vocês fizessem esse exercício. Coloca diante do Senhor aquele elemento da carne que a gente falou agora há pouco. Aquela obra da carne que você está com tanta dificuldade. E aí, irmão, pense em tudo que você fez e põe isso de lado agora. Não olha para o que você tentou fazer. Olha para Cristo. Tenta entender qual elemento do fruto do Espírito vai me ajudar nisso. Que obra que eu posso fazer para vencer isso? Não minha obra. Que obra de Cristo pode ser manifesta na minha vida que me ajuda a vencer isso? Lembro que quando eu me converti, já falei um panorama geral da minha pré-conversão, e aí eu estava com um pastor, ele me aconselhando, me ministrando, me dando estratégias, né, para conseguir vencer algumas coisas, para vencer alguns pecados, né? E aí ele falava muito claramente isso para mim, isso me marcou bastante também. Eu nunca esqueço daquela reunião, a gente estava na Vila Formosa, na praça, perto da Praça Canários. Eu lembro da igreja, eu lembro da salinha. Ele falando, irmão, sirva. Muda o teu foco. Não fica pensando no pecado, pensa em Cristo. Não fica pensando na obra da carne, pensa no Espírito. Viva com o Espírito. Viva o fruto do Espírito. Olha para Cristo. Às vezes a gente dá muito ibope para o pecado, a gente fica preso no pecado, tentando vencê-lo com as nossas próprias mãos. Não olha para o pecado, olha para Cristo. O jeito que a gente vai vencer isso é deixando que Cristo viva em nós. Então pensa, como eu posso servir ao meu irmão? Como eu posso manifestar o fruto do Espírito? Que obra eu posso manifestar que seja condizente com a minha fé? Foca nisso. Foca nisso. Isso vai te ajudar a vencer o seu pecado, vai vencer a obra da carne pela força do Espírito, não pela sua. Amém?